Olá, meus amigos, professor Neto Fontinelli, e vamos analisar mais um caso importante da competência 1 da nossa redação do Enem. Vamos analisar o exemplo, por favor. Setores da iniciativa privada fortalecem e muito a economia quando em parceria com o governo. Ora, pessoal, é muito importante nós sabermos analisar a estrutura de uma frase. Por quê? Porque quando a gente conhece a estrutura básica de uma frase, o uso da vírgula fica muito mais simples, muito mais fácil. O que é que tem acontecido quando a gente se depara no texto? Muitos alunos só querem levar em consideração se há ou não a pausa. Ora, analisar a pausa sem levar em consideração a estrutura da frase pode dar muito errado. É exatamente o que aconteceu no exemplo que nós vamos analisar. O aluno que escreveu essa frase, como muitos gostam de fazer, colocou ênfase no meio do período. É interessante colocar ênfase? Muitas vezes sim. É muito interessante colocar uma ênfase no período. Porém, quando a gente coloca essa ênfase, nós devemos fazê-lo com propriedade. Por exemplo, olha só. Eu tenho aqui, pessoal, setores da iniciativa privada. Olha só. Isso aqui vai se chamar de quê, pessoal? Isso aqui vai se chamar de sujeito. Eu tenho aqui o sujeito da frase. Temos aqui agora o verbo que vai concordar com esse sujeito. Setores no plural, verbo no plural. Tranquilo. Mas, pessoal, eu tenho que analisar qual é a estrutura de regência desse verbo. Vamos lá. Quem fortalece, fortalece algo. Quem fortalece, fortalece algo. Ou seja, esse verbo é um verbo transitivo direto, que vai exigir um objeto direto. Onde é que ele está? Fortalece o quê, pessoal? A economia. Olha só, temos aqui o objeto direto. O que foi que o aluno fez? O aluno colocou uma ênfase. O aluno colocou uma ênfase. E aí, ele verifica o seguinte: muitas vezes eu não posso colocar vírgula antes do i. É aí que a gente se equivoca. Por quê, pessoal? Nós temos que analisar qual é o papel do i. No caso aqui, o i, juntamente com a palavra muito, tem valor enfático. Ele quer fortalecer a ideia do verbo fortalecer. Ou seja, ele quer ampliar, ele quer trazer força a essa construção. Nesse caso é muito interessante. Ele pode fazer isso perfeitamente. Porém, pessoal, o que é que nós temos que analisar? Esse muito aqui, ele vai aparecer dentro da frase como um termo intruso, ou seja, um termo intercalado. Ora, quando nós trabalhamos com o termo intercalado, nós temos que verificar o seguinte: mesmo a pausa sendo mais enfática no final do que no início, nós não poderemos colocar a vírgula somente no final. Exatamente por quê? Porque nós estaremos separando o verbo transitivo direto do seu objeto direto com apenas uma vírgula. E isso não pode acontecer. Então, quando aparecer uma ênfase entre um verbo transitivo direto e o seu objeto direto, não vá colocar somente a vírgula no final,
nós devemos colocar as duas vírgulas para a frase permanecer adequada de acordo com a norma culta. E você não vai errar mais. Então sempre faça isso. Coloque ênfase, tudo bem, mas essa ênfase vai vir com duas vírgulas se for entre o verbo transitivo direto e o seu complemento, objeto direto. Então, meus queridos, é isso. Um grande abraço.